Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Eu, professora Márcia Ramos Martins, e o meu companheiro, o meu parceiro, Victor Aguiar. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar produção textual, a aula 34.1, né? Que vai falar do texto argumentativo, parte 1, que vai focar bastante na argumentação e contra-argumentação, subjetividade, objetividade no texto argumentativo, conhecendo a habilidade da aula. Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo aos diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Como sempre, a nossa aula começa com o texto atual, né? Vamos ver qual é o texto de hoje. Por que a preocupação com o sedentarismo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, quase metade da população brasileira adulta não pratica atividades físicas na quantidade indicada pela OMS, que é de pelo menos 2 horas e meia de atividades moderada por semana, ou de 75 minutos de atividade intensa. Pessoas sedentárias, mesmo que aparentemente dentro do peso ideal para sua altura, podem apresentar alterações no níveis de colesterol, triglicerídeo plasmático e glicose sanguínea, além de maior fraqueza muscular, dores nas articulações, apneia do sono, dificuldades respiratórias, redução da densidade mineral óssea, aumento da gordura no fígado e raciocínio mais lento. O sedentarismo aumenta o risco de diversas doenças, entre elas a obesidade, o risco de o diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Belezinha? Belezinha. Vamos lá ao nosso conteúdo. Aqui tem a questão dissertativa argumentativa. Observe bem nessa imagem. Aí uma pessoa tem uma ideia. Essa ideia ela vai tentar defender a um grupo, tá certo? Né? Ela vai defender com o quê? Com os argumentos. Então, eu trouxe essa imagem aqui para você entender a questão dissertativa argumentativa, tá bom? Vamos fazer essa comparação. O que é uma dissertação objetiva? É aquela que leva o leitor a aceitar as ideias de quem a escreve, ou seja, aquela que convence, prova e persuade. Então aqui, quem é o escritor? É esse que está aí, amadinho, com a lâmpadazinha aí que tem a ideia dele que vai ser defendida. Vai convencer quem? Este grupo. Tá aqui, ó. Este grupo, né? Este daqui que vai defender a ideia. E vai mostrar para este daqui, tá bom? Ele que vai ter o argumento, tá bom? Para persuadir em cima desse outro grupo aqui. Belezinha? Essa dissertação objetiva. Argumentação. Argumentar é fornecer razões para que se aceite aquilo que está dizendo, para que se aceite a tese proposta, o posicionamento assumido frente a um tema. Argumentar é persuadir,
é levar o outro a aderir ao que se diz. Lembra lá da imagem anterior, tá bom? A argumentação, ela pode estar baseada na estrutura da realidade, no consenso, em fatos ou em raciocínio lógico. Então, você pode usar esses três aqui, né? Essas três dicas da questão argumentativa, tá bom? Na realidade, no consenso ou no raciocínio lógico ou em fatos. Argumento baseado na estrutura da realidade. Trouxe aqui. Aqui dá para usar o quê? Usamos as relações de causa e efeito ou de pessoa e ato. O que a gente colocou aqui? A primeira, investir na boa educação é bem-estar do menor hoje. É formar cidadãos de bem para o futuro. Então, essa questão aqui, ó, baseada na estrutura da realidade, né? Causa e efeito, né? Se você investir, claro que você vai ter uma resposta positiva, tá? A outra aqui. O tratamento da AIDS no Brasil é referência para todos os outros países, conforme afirmou o doutor Drauzio Varela, meu pai, meu amadinho, tô travando língua aqui. Ó, então aqui já tá usando o quê? Pessoa e ato, né? Aqui, o Ministério teve um enriquecimento muito elevado nos últimos 4 anos, de acordo com a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo. Então, meus amores, aqui, ó, argumento baseado na estrutura da realidade. Então, esses 3 argumentos aqui que eu trouxe para vocês, né? Ou um é de causa, fazendo a relação de causa e efeito, ou pode usar argumento de pessoa, no caso de autoridade, no caso que é Drauzio Valério, e de ato, tá bom? Vamos ver o argumento baseado num consenso, né? No geral, que todo mundo já sabe. Vemos aqui a questão. Criança que tem um futuro, criança que estuda tem um futuro promissor. Aí está no consenso de todo mundo, né? Todo mundo já sabe que se a pessoa estudar, vai ter um futuro promissor, tá bom? Outro tipo de argumento que eu trago aqui para mostrar para vocês. Argumento baseados em fatos. Como que seria esse argumento baseado em fatos? É o argumento apoiado em elementos da realidade, amadinho. Olha aqui, os fatos aqui, ó. João é bom motorista. Nesse 25 anos de caminhoneiro, nunca sofreu ou causou um acidente. Então, ó, a questão dele ser baseada é porque ele já tem 25 anos na estrada, ele nunca provocou um acidente e não sofreu também acidente. Então, você pode observar aqui a questão, né, baseados em fatos. Outro argumento. Os nossos jogadores de futebol, assim que começam a se destacar aqui em nosso país, olha bem, logo são vendidos para times internacionais. É o que aconteceu com o Reinaldo Fenômeno, olha só, que passou a maior parte da sua carreira no exterior. Então, aqui ele usou um argumento também, né, relacionado à realidade, né, que passou a maior parte da sua carreira no exterior. Ele está mentindo? Não, né, amado? Então, ele tem argumento, ele está comprovando aqui, dando exemplo do Ronaldo Fenômeno e do João, dizendo que ele é bom motorista porque ele tem 25 anos, né, e nunca sofreu acidente nem causou acidente, tá bom? Ele está comprovando aí, beleza? Vamos ver o próximo argumento. Argumento lógico, né? Baseia-se em relações nem sempre verdadeiras, tá? Veja bem aqui, ó. Se todas as aves têm penas e o pinguim é uma ave, logo o pinguim tem penas. Viu só?
Aí você já sabe com a imagem do pinguim, o pinguim não tem penas, né? Mas ele é uma ave. Aqui tem a outra. Se a Constituição garante que todos são iguais perante a lei, meu cliente não pode sofrer tal discriminação. Belezinha? Olha o argumento dele. Se ele fala, se a Constituição, se garante que todos são iguais perante a lei, meu cliente não pode sofrer discriminação. Então, esse argumento aqui, né, baseado, né, é argumento que não é verdade, né, que não faz relação verdadeiras. Prós e contras, né? Quando que eu vou usar assim argumento prós e contras? Que trabalho com argumentos aplicáveis ou não aplicáveis. A comprovação de uma tese, né? Olha aqui. O aborto pode dar à mulher o direito de decidir se deseja ou não ser mãe naquele momento, mas trará a ela uma série de problemas com as quais deverá conviver pelo restante de sua vida. E não se trata apenas de problemas somáticos, serão problemas psicológicos, talvez mais nefastos que os de saúde. Então, aqui você pode observar que tem o que é bom e o lado ruim. Belezinha? Aqui a gente fala aqui que é o prós e contras, tá bom? Que são aplicáveis e não aplicáveis. Aqui tem um sermão, né, de Padre Antônio Vieira, que desde lá eu vou mostrar aqui para vocês, né, a questão dos argumentos que ele usa, tá bom? Que aqui vai ter argumento de autoridade, de raciocínio lógico, de exemplificação e prós e contra também. Então, vamos fazer aqui, preste atenção, né? Que ele usou esses recursos de argumentação, tá bom? Aqui, ó. O sermão há de ser de uma só cor. Há de ser um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Há de somar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la como a Escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com exemplo, há de amplificá-la, vou olhar aqui, vou marcar aqui, tá bom, Nadinho? Com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar, olha bem, com toda a força da eloquência, os argumentos contrários, e depois disso, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar, isto é, sermão, isto é, pregar. E o que não é, isto é falar de mais alto. Não nego nem quer dizer que o sermão não haja de ter variedade de discurso, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar a acabar nela. Então, aqui é o sermão da 60ª de Padre Vieira. Vamos mostrar aqui para vocês a questão da fala de autoridade, raciocínio lógico, exemplificação e prós e contras. Padre Vieira trata de alguns argumentos, né? Alguns recursos argumentativos. Veja bem, na fala de autoridade, há de prová-la com a Escritura. Então, a base aí, a autoridade é quem? A Escritura. Raciocínio lógico, há de declará-la com razão. Exemplificação, há de confirmá-la com o exemplo. Prós e contras,
há de amplificá-la. Cadê, meu Deus? Com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os convenientes que se devem evitar. Belezinha? Então, aqui você viu que até o padre Padre Vieira usou também alguns recursos argumentativos, tá bom? Vamos ver agora a parte da contra-argumentação, mostrando aqui para vocês, né? Você vai lembrar da refutação. Contra-argumentação apresenta as ideias opostas à argumentação, tá bom? Aqui eu tenho argumento a favor do aborto. Aqui eu tenho aqui, o aborto é uma solução para a gravidez indesejada que evita que uma criança nasça em meio a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoa que não quiseram concebê-la. Olha o contra-argumento aqui, ó. O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejável. Porém, você sabe que sempre na contra-argumentação, no contra-argumento, você vai ter, amadinho, ó, um conectivo que dá a ideia de oposição. Então, você vai lembrar lá da aula das orações coordenadas, então das conjunções, né, que dá a ideia de oposição, né? Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com a responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Estão percebendo aqui a questão do argumento a favor e o contra-argumento, tá? Que vai na ideia oposta, que faz uma refutação? Vamos ver aqui. O raciocínio da contra-argumentação é engenhoso e procura ver os dois lados da questão, né? Afirmando e negando, e o que se propõe a discutir, mas tendo com base a posições contrárias, antitéticas, ó, e até mesmo paradoxais, porque às vezes fica até meio confusa as ideias, né? A contra-argumentação nada mais é do que contestar e derrubar o argumento do opositor. Beleza? Belezinha. Agora, como que a gente vai ver essa questão dentro do texto, tá? O que você vai fazer? Vamos ver a estrutura textual. Aqui eu tenho a introdução, que é a tese, né? O desenvolvimento, a antítese, né? Que vai contra, e a conclusão. Na conclusão, eu tenho a síntese ou uma nova tese, né? Nessa estrutura, a contra-argumentação é explorada dentro do desenvolvimento, que lá no desenvolvimento você vai falar a favor e depois você vai falar o contra, tá bom? Vamos ver aqui, na tese. A tese apresenta na introdução do texto, refere-se ao assunto que será explorado, é antítese. Por sua vez, vem apresentar o argumento a favor contra a tese inicial, a ideia contrária. Desenvolvimento, antítese. Ao apresentar os argumentos a favor, bem como os contrários, o escritor do texto apresenta um debate, oferecendo uma propriedade ao texto e garantindo sua persuasão com os leitores. Vamos lá na conclusão. O que vai dizer a conclusão? Aqui na conclusão, né, que é a síntese, a partir das ideias contrárias, que é o contra-argumento, o escritor tece sua proposta, que será concluída no final, apresentando uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Então, se você joga uma tese logo lá na introdução,
aí o seu desenvolvimento foi contra aquela tese, aí lá na conclusão você vai já criar uma nova tese, que é a sua ideia, a sua opinião que vai ser defendida. Beleza? Continuando, amados, vamos ver o que eu tenho aqui, né? Ó, a subjetividade e a objetividade num texto argumentativo, tá? Quando que eu tenho uma dissertação objetiva, né? Na objetiva, você já sabe que o assunto vai ser no modo impessoal, tá? A linguagem denotativa vai exercer o predomínio, tá? A razão será utilizada do início ao fim da compreensão das ideias, tá certo? Então, na linguagem objetiva, tá? Vai ser impessoal, tá bom? E a subjetiva, como que vai ser? Dissertação subjetiva, quando apresentamos um tema de modo mais introspectivo, né? Quando o nosso objetivo também é o de provocar emoções nos leitores. Nesse caso, também é permitida a linguagem denotativa. Beleza? Beleza, né? Tá. Então, o que é que você vai fazer na hora de treinar, né? Você vai treinar aqui, que eu trouxe uma dissertação que fala do tema de aborto, tá bom? E vai estar toda dividida, toda separada na questão da introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos treinar? Aqui, a questão do aborto na adolescência. Olha, veja bem aqui a introdução. O que é a introdução? É aquele onde apresenta a tese que vai ser defendida, tá bom? O aborto representa a retirada de um feto em fase de crescimento no interior do útero, que pode ocorrer de maneira espontânea ou induzida. Com o aumento da gravidez entre as adolescentes, a legislação brasileira, que não permite essa prática, torna-se essencial apresentar os principais problemas que podem envolver um aborto feito em casa ou numa clínica clandestina. Introduziu já, agora o desenvolvimento. Dentre os principais problemas do aborto na adolescência, podemos apontar o risco que corre as mães de realizar os abortos sem conhecimento sobre o assunto. Em alguns casos, elas podem apresentar problemas no útero e, dependendo da agressividade, pode resultar em incapacidade de ter mais filho no futuro. Ainda que existem remédios não legalizados para a realização do aborto, por exemplo, o Citotec, muitas jovens preferem procurar uma clínica e algumas vezes realizar em casa mesmo, com objetos pontiagudos, o que pode perfurar o útero ou causar problemas maiores, como a hemorragia. Na maioria dos casos, a jovem mãe consegue ter sucesso. No entanto, essa prática pode ser muito perigosa. Devemos lembrar que não é permitido por lei. Assim, a melhor maneira de evitar o aborto é utilizar métodos anticoncepcionais confiáveis. Vale lembrar que no Brasil o aborto é considerado crime, enquanto em muitos países ele é legalizado. De tal modo, melhor é se prevenir que remediar, já dizia o antigo ditado. Vamos ver a conclusão. Além
da criação de programas de conscientização para os jovens, a luta para a legalização do aborto no Brasil deve continuar. Lembre-se que quando isso acontecer, salvaremos muitas vidas. Essa conclusão aqui, né, você pode perceber que faltou mais, assim, ter mais uma proposta de intervenção, né? Daqui como que a gente faz, né? Dizer o que fazer, como fazer, para que fazer. Tá certo? Então, meus amores, né? Aqui mostrando para vocês a questão, né? Da questão da argumentação, da contra-argumentação e quais os principais recursos para um texto argumentativo, tá certo? Aqui termino a primeira aula, daqui a pouco retorno com a nossa revisão, tá certo? Até daqui a pouco.